Saudações pessoal, mais uma vez sejam bem-vindos ao canal. Dizer que se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal. Todos os dias a gente está a trazer aqui novas cenas sempre para poder discutir. Dizer que hoje vamos falar da inteligência emocional. Inteligência emocional, seguramente você já ouviu falar muito da inteligência emocional. E dizer que a inteligência emocional é você mergulhar dentro de você, se autoconhecer. Você saber quando você está nervoso, qual tem sido os gatilhos que te levam você a se enervar e qual é o autocontrole que você precisa ter que é para poder dominar a situação. Dizer que quanto mais nós se conhecemos, melhor nós melhoramos o nosso comportamento. Dizer que quando você tem a inteligência emocional, você consegue lidar de forma melhor e de forma saudável com as outras pessoas, porque você consegue conhecer a outra pessoa. Quando você, por exemplo, lida com uma pessoa, você consegue entender se essa pessoa está com medo, se essa pessoa está nervosa, se essa pessoa é uma pessoa agressiva, uma pessoa... você consegue avaliar o momento e entender o estado, ter uma intuição dessa pessoa. Porque nós somos pessoas que temos o lado analítico e temos o lado intuitivo. Intuição, aquela intuição que você tem, aquela pessoa. Não tem aquela pessoa que você olha pela primeira vista e você consegue ver, fazer uma autoavaliação de forma rápida, se essa pessoa é uma pessoa agressiva, se essa pessoa é uma pessoa muito problemática, uma pessoa está com medo, uma pessoa tímida, uma pessoa... Quer dizer, você consegue fazer uma leitura rápida por causa da circunstância do momento. Isso tem muito a ver com a inteligência emocional. Dizer que a inteligência emocional, eu vou falar de 3 passos fundamentais da inteligência emocional. Dizer que o primeiro é necessário que a gente tenha empatia. Empatia com as outras pessoas. Empatia, o que é isso? É você colocar-se no lugar da outra pessoa. Ter empatia com outra pessoa é você se colocar na pele da outra pessoa. Você sentir praticamente a situação da outra pessoa. Mesmo que você não ouça o que ele diga, mas você olhar para o rosto dessa pessoa e você entender o estado emocional, o estado emocional dessa mesma pessoa. Então, isso também é uma inteligência que nós desenvolvemos com o tempo. Por isso é que existem momentos na vida, prefira estar sozinho, porque você só vai poder desenvolver a ti mesmo, você estando sozinho, criando momentos que você tem que, aqui até diga meditações, né? Tipo fazer meditações com yoga, fazer meditações, aquela meditação, tá você com você, se encontrar com você mesmo, sem ninguém. Está no silêncio. Então você consegue se autoconhecer, porque a inteligência emocional tem muito a ver com o desenvolvimento pessoal. Você crescer, você mergulhar dentro de você, analisar as suas emoções. Quando é que você tem sido um bocadinho nervoso, impaciente com as pessoas? Quando você... quais são as dificuldades que você tem? Qual é o ponto de força que você tem? Quais são as emoções que você tem tido quando você tem raiva? Quais são os medos que você tem para enfrentar determinadas situações? Então, o primeiro passo que eu, conforme eu já disse, é empatia. Empatia é se colocar no lugar da outra pessoa. O segundo passo que eu queria salientar aqui é reconhecer as suas emoções. Saber quais são as emoções que você tem. Porque todos nós temos o lado analítico. Aquele lado racional que nos leva a analisar a situação, a pensar. E temos o lado intuitivo, um lado, aquele instinto que age de forma tipo, porque nós somos animais por natureza, todo homem é um ser animal por natureza, que até alguém diz que cada um de nós dentro tem um lobo bom e um lobo mau. O lobo que mais alimentamos é o que o lobo vence. Se você alimenta mais o mal, então você se torna uma pessoa muito malvada. Mas quando você alimenta muito bem, você se torna uma pessoa do bem, uma pessoa boa. Então, dizer que reconhecer as nossas emoções implica dizer você mergulhar de você, saber, tem que se autoconhecer. É um desenvolvimento pessoal. O outro ponto que eu queria aqui fazer como referimento também é o autoconhecimento. O autoconhecimento é analisar o teu comportamento, conforme eu já estou aqui a dizer. Então, você não consegue ser inteligente emocionalmente quando você não consegue descobrir a ti mesmo.
Dizer que emoções, determinadas emoções, a gente não tem o controle, a gente não consegue dominar determinadas emoções. Emoções que podem chegar, às vezes, numa situação, dependendo do contexto da situação. Uma raiva, uma emoção, às vezes, de raiva, uma emoção de tristeza que te leva, às vezes, a chorar. Nós vimos na Bíblia Sagrada, diz que Jesus chorou quando Jesus foi no terceiro dia aí, a Lázaro, viu Lázaro no túmulo, etc. A Bíblia fala em João 35, 8:35, penso, Jesus chorou. Então, até Jesus, que é filho de Deus, se comoveu, chorou. Então, nós temos emoções que às vezes a gente perde o controle, que a gente não consegue ter nem inteligência para controlar aquela situação. Mas existem emoções que a gente consegue controlar, que a gente consegue ter domínio. Por isso é que é necessário que você se autoconheça, você analisa a você mesmo. Em determinados momentos procura estar sozinho, para você viajar no seu mundo interior. Porque você vai fazer essa análise você mesmo dentro de você. Conhecer as habilidades que você possui, porque cada um de nós tem as suas habilidades que só você se autoconhecendo você vai conhecer. Dizer que, meus amigos, desenvolva o autoconhecimento, porque o autoconhecimento é fundamental para a interação na família, o autoconhecimento é fundamental para a interação no trabalho, interação cotidiana com os amigos, nos ambientes em que a gente vai. Esse autoconhecimento tem a ver com bom senso, a educação que você transmite para as outras pessoas, aquela gentileza, aquela cordialidade, né? Você tratar pessoas com educação, não é burrice, mas educação. Você é uma pessoa, mostrar para você que você é uma pessoa educada. Há quem diga que a boa educação é aquela que atende à má educação. Quando alguém chega, às vezes, te agredindo com palavra, falando contigo de qualquer jeito, mas você é aquela pessoa que lhe recebe com boa educação, você lhe responde de forma educada. E em alguns casos até essa pessoa depois muda, fica com vergonha. Aquela pessoa que chega para discutir, olha, mas como é que você, tipo um acidente, às vezes no trânsito, você não viu, como é que você não, desculpa, meu senhor. Quando ele entende que você está a ser gentil, mais educado, você tem o controle da situação, ele até muda também, porque ele veio com uma agressão, mas você é uma pessoa que conseguiu controlar a situação. Você mostrou para ele que aquele problema que ele está vendo parece que é um fim do mundo, não é um problema, tudo na vida se resolve, sobretudo bens materiais. O difícil é quando há situações de morte, e até quando tem morte, há quem diga que enterrando também é uma solução. Então, dizer que tudo na vida temos soluções. Então, desenvolva a inteligência emocional, porque a inteligência emocional é fundamental, sobretudo nos dias de hoje. A gente precisa sempre, porque nós somos seres sociais, somos seres que temos sentimento, temos emoções. E essas emoções podem ser emoções que às vezes nos causam desconforto, porque às vezes nós agimos por intermédio do sentimento, das emoções, que depois lá na frente a gente se arrepende, a gente fala, mas por que eu agi assim? Eu acho que não devia ter agido conforme eu agi, eu acho que não devia ter falado como eu falei, eu acho que não devia ter feito aquilo que eu fiz. Então, antes que seja tarde demais, usa a sua inteligência emocional a favor de você mesmo, porque o único que sai a ganhar é você. Então, dizer que, meus amigos, analisa sempre os comportamentos das pessoas que estão ao nosso redor. Quando a gente sai para falar, olha para os olhos das pessoas, porque você vai conseguir ler os sentimentos, as emoções que transmitem às outras pessoas quando você olha para o rosto da pessoa, porque a pessoa pode esconder o seu estado emocional, às vezes ele está triste, mas não, está tudo bem, ele até tenta rir, mas se você olhar para o semblante da pessoa, para o rosto da pessoa, você consegue ver se essa pessoa está triste, está com medo, se ela está nervosa, se ela está, qualquer coisa não está bem com ela, ou então ela está embriagada, está situações assim, estás a ver? Você consegue olhar para os olhos, consegue ver o rosto da pessoa e fazer um balanço, não, ela não está bem. Eu acho melhor eu moderar, eu acho melhor não ter essa conversa com essa pessoa, porque eu acho que essa pessoa, o momento não é exato. Vou deixar para amanhã, vamos falar para amanhã, porque hoje eu acho que não é o momento certo de falar. Então, fazer esses balanços que são fundamentais, sobretudo na interação humana entre nós.
Use a inteligência emocional, porque a inteligência emocional é fundamental. Meus amigos, dizer que sempre é um prazer falar para todos vocês. Se você não está inscrito no canal, se inscreva aí, irmão. Até não custa nada, tá bom? Pronto, paz e amor. Então, muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado mesmo. E nós estamos aqui sempre com aquela força. Muito obrigado mais uma vez.